Já rodei esse Brasil quase todo. Então comenta aí de qual cidade você me assiste, para eu saber se já passei por aí. E aproveita para se inscrever no canal e me dar uma força. Se você já deu carona para alguém na estrada que parecia diferente do que realmente era, comenta aqui embaixo que eu mesmo vou ler seu comentário na próxima gravação. A história que vou contar hoje aconteceu comigo há pouco mais de um ano, num trecho da BR-163, entre Rondonópolis e Cuiabá, no Mato Grosso. Uma história que começou com uma simples carona e terminou com a maior operação policial contra o tráfico de drogas já realizada naquela região. E eu, sem saber, estava bem no meio dela. Meu nome é João Estradeiro, tenho 56 anos e rodo pelas estradas desse Brasil há mais de 30. Já carreguei de tudo nessa vida: soja, milho, algodão, combustível, mas nunca pensei que um dia ia carregar na boleia do meu caminhão uma operação secreta da Polícia Federal. E é sobre isso que vou falar hoje, sobre como uma caroneira aparentemente comum transformou minha rotina em uma investigação que parece coisa de filme. Antes de continuar, se você está gostando dessa história, aproveita e deixa seu like agora mesmo. Isso ajuda demais o canal a crescer. E se inscreva para receber todas as histórias das estradas brasileiras que eu tenho para contar. Era uma tarde de quarta-feira, mês de maio, céu limpo e temperatura agradável. Eu estava transportando uma carga de soja do Mato Grosso para o Porto de Santos, uma rota que faço frequentemente. Tinha saído de Sorriso pela manhã e planejava dirigir até Rondonópolis, onde pararia para pernoitar num posto que sempre frequento. A BR-163 estava tranquila naquele dia. Pouco movimento, estrada bem conservada, o asfalto recém-recapeado, brilhando sob o sol da tarde. Meu velho Scania roncava firme, mantendo um ritmo constante. Ia ouvindo um Chitãozinho e Chororó baixinho no rádio, aproveitando a paisagem e aquela sensação de liberdade que só quem vive na estrada conhece. Quando estava a uns 40 quilômetros de Rondonópolis, avistei uma mulher no acostamento, com o braço esticado pedindo carona. Ela usava calça jeans, uma camisa branca de manga comprida e tinha uma pequena mochila nas costas. O cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo e, mesmo à distância, parecia ter uns 35 anos. Geralmente não paro para dar caronas. A estrada hoje não é como era antigamente. A violência aumentou e muitos caminhoneiros já foram vítimas de assaltos ou sequestros após oferecer ajuda a desconhecidos. Mas algo naquela mulher me chamou a atenção. Ela estava sozinha em um trecho relativamente deserto e o próximo posto de gasolina ficava a mais de 20 quilômetros. Reduzi a velocidade, observando melhor pelo retrovisor. Não havia nenhum carro por perto, nenhum sinal de emboscada ou algo suspeito. Decidi parar. Para onde você vai? Perguntei depois de baixar o vidro. Rondonópolis. Ela respondeu com uma voz firme, mas educada. Meu carro quebrou alguns quilômetros atrás e não consegui assistência técnica. Olhei para os lados procurando o tal carro. Está lá atrás, numa entrada de fazenda, ela explicou, como se lesse meus pensamentos. Já chamei o guincho, mas disseram que vão demorar horas para chegar. Tenho uma reunião importante em Rondonópolis ainda hoje. Analisei a situação. Ela parecia uma executiva ou profissional liberal, não o tipo de pessoa que normalmente representaria uma ameaça. Estava bem vestida, falava bem, e seu jeito transmitia uma confiança que não é comum em assaltantes ou golpistas. Sobe aí, decidi finalmente, destravando a porta do passageiro. Ela subiu com agilidade, agradecendo pela carona. De perto, pude notar que era uma mulher bonita, de feições marcantes, olhos castanhos atentos e uma postura que indicava determinação. Colocou a mochila no chão da cabine e afivelou o cinto de segurança com naturalidade. Obrigada pela carona, ela disse. Meu nome é Cristina. João, respondi voltando a colocar o caminhão em movimento. Todo mundo me chama de João Estradeiro. Prazer em conhecê-lo, João. Você salvou meu dia. Continuamos em silêncio por alguns minutos. Cristina parecia estar observando atentamente a estrada, os outros veículos, até mesmo o painel do caminhão. Seu olhar era analítico, quase técnico. Faz tempo que trabalha como caminhoneiro? Ela perguntou finalmente. Mais de 30 anos na estrada, respondi com certo orgulho. Comecei com meu pai quando ainda era moleque. Depois segui sozinho.
E sempre faz essa rota? Mato Grosso Santos? Na maior parte do tempo, sim. Carrego soja, milho, algodão, o que tiver disponível no período. De vez em quando faço outras rotas, mas essa é a principal. Ela assentiu, parecendo genuinamente interessada. E você? O que faz em Rondonópolis? Perguntei por educação. Sou consultora de agronegócio, respondeu sem hesitar. Estou indo me encontrar com alguns produtores da região. Análise de solo, métodos de plantio, esse tipo de coisa. A resposta soava plausível. Rondonópolis é um importante centro do agronegócio brasileiro, com muitas fazendas de grande porte nas redondezas. Pessoal, deixa seu like agora mesmo e comenta o que você acha dessa situação. Já deu carona para alguém assim? Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história dessas que a gente passa nas rodovias desse Brasil. A conversa fluiu naturalmente durante o trajeto. Cristina me perguntou sobre a vida na estrada, os desafios do transporte de cargas, as mudanças que eu tinha visto ao longo dos anos. Respondi com histórias e observações que acumulei em décadas de profissão. O que me intrigou foi que, entre uma pergunta e outra, ela sempre voltava ao tema das paradas, dos postos, das pessoas que eu encontrava regularmente naquela rota. Você deve conhecer muita gente nesse trecho, não? Outros caminhoneiros, donos de posto, carregadores, comentou em determinado momento. Sim, a gente acaba fazendo amizades. Tem posto que paro há mais de 20 anos. Conheço o dono, os funcionários, até os outros clientes frequentes. E nota alguma coisa diferente ultimamente? Pessoas novas, movimentação estranha? Achei a pergunta um tanto específica, mas não vi motivo para desconfiar. Bem, sempre tem gente nova, mas agora que você mencionou, tem um posto novo na saída de Rondonópolis, o Parada do Cerrado. Apareceu do nada há uns 8 meses. Estrutura de primeiro mundo, preços abaixo da média, movimento intenso dia e noite. Vi pelo canto do olho que Cristina se ajeitou no banco, como se aquela informação tivesse despertado seu interesse. E você para lá? Perguntou, tentando soar casual. Às vezes, o diesel é mais barato e eles têm uma lanchonete boa. Mas prefiro o posto do Nilson, onde sempre fiquei. Conheço todo mundo lá, me sinto em casa. Ela assentiu, mas notei que seu olhar tinha mudado. Estava mais focado, mais intenso. Aquela conversa aparentemente trivial parecia ter um propósito que eu não conseguia identificar. Estávamos a cerca de 10 quilômetros de Rondonópolis quando um detalhe chamou minha atenção. Cristina tinha uma pequena cicatriz próxima à orelha direita, quase imperceptível, mas que me lembrava algo que tinha visto em algum lugar. Foi então que um caminhão passou por nós em alta velocidade, fazendo Cristina instintivamente levar a mão à cintura, num movimento rápido que logo conteve. Por uma fração de segundo, vislumbrei o que parecia ser a coronha de uma arma sob sua camisa. Meu coração acelerou. Quem era realmente aquela mulher? Uma assaltante preparando um golpe? Uma policial? Ou será que eu estava imaginando coisas? Decidi agir com naturalidade, como se não tivesse notado nada. Continuei a conversa sobre assuntos triviais, mas minha mente trabalhava freneticamente. Observava cada movimento dela pelo canto do olho, atento a qualquer sinal de perigo. Onde posso deixá-la em Rondonópolis? Perguntei quando já avistávamos as primeiras construções da cidade. No centro seria perfeito, perto da Praça Brasil, se não for pedir demais. Sem problema. Vou passar por lá mesmo. O silêncio voltou a preencher a cabine. Cristina parecia tensa agora, olhando constantemente pelo retrovisor, como se procurasse algo ou alguém. Seu comportamento só aumentava minha inquietação. Quando estávamos entrando na cidade, ela recebeu uma mensagem no celular. Leu rapidamente e guardou o aparelho, sua expressão mudando sutilmente. João, disse finalmente, sua voz agora diferente, mais formal. Preciso ser honesta com você. Senti um frio na barriga. Era agora que viria a ameaça? O assalto? A emboscada? Meu nome não é Cristina. Sou a delegada Renata Torres, da Polícia Federal. Quase perdi o controle do caminhão. Freei bruscamente, encostando no acostamento da entrada da cidade. Polícia Federal? Repeti completamente atônito. Ela abriu a mochila e tirou um distintivo oficial, junto com uma identificação funcional. Era legítimo, pelo que pude verificar. Estamos conduzindo uma operação contra o tráfico de drogas nesta região, ela explicou calmamente. E sem saber, você acabou me ajudando.
Minha mente girava em 1000 direções. Uma delegada da Polícia Federal disfarçada, uma operação contra tráfico de drogas, e eu, no meio disso tudo? Não estou entendendo, consegui dizer finalmente. Por que a senhora estava pedindo carona? Por que me perguntou todas aquelas coisas? Precisávamos de informações sobre a rota, os postos, a movimentação usual. E quem melhor para fornecer essas informações do que um caminhoneiro experiente que conhece cada quilômetro desta estrada? Mas por que eu? Por que não abordaram diretamente? Porque se fizéssemos isso, você poderia ficar nervoso, chamar a atenção. Nossa operação precisa de total discrição. E, infelizmente, nem todos os caminhoneiros são confiáveis. Alguns estão envolvidos com o tráfico conscientemente ou não. A informação caiu como uma bomba. Eu sabia que existia tráfico nas estradas, claro. Vez ou outra, a polícia apreende drogas escondidas em caminhões. Mas nunca tinha me visto tão próximo de uma operação desse tipo. E aquele posto que mencionei? O Parada do Cerrado? Um pequeno sorriso apareceu no rosto da delegada. Você tem bom instinto, João. É exatamente o foco da nossa investigação. Acreditamos que seja um ponto de distribuição de cocaína vinda da Bolívia. A droga entra pelo Mato Grosso, é armazenada temporariamente no posto e depois segue em caminhões para o sudeste e sul do país. E aí, pessoal, vocês imaginavam essa reviravolta? Deixa seu like e comenta o que você faria numa situação dessas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das minhas histórias da estrada. Fiquei em silêncio, tentando processar tudo aquilo. De repente lembrei-me de detalhes que tinha notado no tal posto. O movimento intenso a qualquer hora, os funcionários sempre alertas, as câmeras em todos os cantos, os seguranças que mais pareciam guarda-costas. Mas o que acontece agora, né? Perguntei, preocupado. A senhora vai me envolver nessa operação? Não se preocupe, ela me tranquilizou. Seu papel termina aqui. Você já me ajudou mais do que imagina, apenas com as informações que compartilhou. Vou descer aqui mesmo e seguir meu caminho. Mas algo não fazia sentido. Se a senhora é delegada da Polícia Federal, por que estava pedindo carona? Não tem viatura, equipe? Estou trabalhando infiltrada, ela explicou. Meu carro realmente quebrou, mas foi proposital. Tenho uma identidade falsa como consultora agrícola. Minha equipe está espalhada pela região, também disfarçada. Estamos reunindo provas há meses para uma operação que deve acontecer nos próximos dias. Isso explicava o comportamento cauteloso, as perguntas específicas, o olhar sempre atento. E por que está me contando tudo isso agora? Não é perigoso? Ela sorriu novamente, mas dessa vez com um ar de seriedade. Porque precisamos da sua ajuda, João, de verdade. Meu coração acelerou novamente. Minha ajuda? Como assim? Sua presença constante nessa rota, seu conhecimento da estrada, seus contatos. Tudo isso seria valioso para a nossa operação. Precisamos de alguém que possa entrar no Parada do Cerrado sem levantar suspeitas, que possa observar e nos passar informações. A senhora está me pedindo para ser um informante da Polícia Federal? Perguntei, incrédulo. Estou pedindo para ser um cidadão que ajuda a combater um crime que afeta milhares de vidas. O tráfico de drogas destrói famílias, alimenta a violência, corrompe instituições, e o volume que passa por essa rota é assustador. Engoli em seco, o peso da situação finalmente me atingindo por completo. É perigoso? Não vou mentir para você, ela respondeu com honestidade. Há sempre riscos, mas não pediremos nada extraordinário. Apenas que frequente o posto como faria normalmente, observe e nos informe, sem interações suspeitas, sem confrontos, sem se expor. Pensei em recusar. Afinal, eu era apenas um caminhoneiro, não um agente da lei. Tinha minha carga para entregar, minha rotina, minha segurança para considerar. Mas, ao mesmo tempo, as palavras dela sobre o impacto do tráfico reverberavam em minha mente. Eu mesmo tinha visto jovens destruídos pelas drogas em pequenas cidades por onde passava. Tinha visto a violência aumentar, as comunidades se degradarem. E se eu recusar? Perguntei, mais para entender todas as opções do que por uma decisão já tomada. Você desce aqui, segue sua vida e nunca mais nos vemos. Sem ressentimentos, sem consequências. Esta é uma escolha sua, completamente voluntária. Respirei fundo. 56 anos de idade, mais de 30 na estrada,
e agora me vejo diante de uma decisão que parecia saída de um filme de ação. O que exatamente eu teria que fazer? A delegada Renata pareceu aliviada com minha resposta, que indicava uma possível aceitação. Para começar, nada diferente do que já faz. Parar no posto ocasionalmente, abastecer, comer, conversar com outros caminhoneiros. A única diferença é que você prestaria atenção a certos detalhes. Caminhões que chegam em horários específicos, movimentação fora do comum, conversas suspeitas, pessoas que parecem estar no comando. E como eu passaria essas informações? Temos um sistema seguro para isso. Você receberia um celular especial com um aplicativo que parece um jogo comum, mas que na verdade é um canal de comunicação encriptado com nossa equipe. Qualquer informação relevante, você registra ali como se estivesse jogando. A ideia parecia simultaneamente assustadora e fascinante. Eu, João Estradeiro, participando de uma operação da Polícia Federal contra traficantes internacionais de drogas. Por quanto tempo isso duraria? No máximo 2 semanas. Estamos na fase final da investigação, só precisamos confirmar alguns padrões, identificar os principais envolvidos e definir o melhor momento para a operação. 2 semanas não parecia muito tempo. E se fosse sincero comigo mesmo, havia uma parte de mim que estava intrigada com a ideia, talvez até entusiasmada. Depois de décadas fazendo basicamente a mesma coisa, uma aventura como essa tinha seu apelo. Caso eu for descoberto, a probabilidade é mínima se você seguir nossas orientações, mas se algo der errado, temos agentes infiltrados e equipes de prontidão. Sua segurança é prioridade absoluta. Olhei pela janela, observando o movimento da cidade que começava a ficar mais intenso à medida que adentrávamos Rondonópolis. A vida normal continuava lá fora, alheia ao que se discutia dentro daquela cabine. Tudo bem, decidi finalmente. Vou ajudar. A delegada Renata estendeu a mão que apertei firmemente. Obrigada, João. Você está fazendo a coisa certa. Ela tirou da mochila um celular simples, modelo antigo, daqueles que não chamam atenção. Este é o aparelho de comunicação. Já está configurado. Há um aplicativo chamado Fazenda Feliz. Parece um jogo bobo de administrar uma fazenda virtual, mas cada ação no jogo corresponde a um tipo de mensagem para nós. Ela me explicou rapidamente como funcionava. Plantar milho significava chegada de caminhão suspeito. Colher soja era saída de caminhão. Construir um celeiro indicava presença de pessoa de comando. E assim por diante. Era um código simples, mas eficaz. Se alguém visse o telefone, pensaria apenas que eu era um senhor viciado em um jogo de fazenda. Precisamos combinar um ponto de encontro regular para briefings rápidos. Ela continuou. Sugerimos a lanchonete Sabor Caseiro, a 5 quilômetros do posto do Nilson. É discreta, frequentada por caminhoneiros, e temos um agente trabalhando lá como garçom. Assenti, absorvendo todas as informações. Parecia surreal, mas ao mesmo tempo estava acontecendo. Vou descer aqui, disse ela, preparando-se para sair. Tenho uma equipe me esperando a algumas quadras. A partir de agora, sou apenas uma consultora agrícola que você gentilmente ajudou na estrada. Se nos encontrarmos novamente em público, somos apenas conhecidos casuais. Entendido. Ela colocou a mochila nas costas e abriu a porta do caminhão. João, disse antes de descer, você está fazendo algo importante. Algo que pode salvar vidas. E com isso, ela desceu, fechou a porta e caminhou rapidamente pela calçada, logo desaparecendo numa esquina. Fiquei ali parado por alguns minutos, o celular especial em minhas mãos, me perguntando em que exatamente eu tinha me metido. Decidi seguir para o posto do Nilson, como sempre fazia. Precisava manter minha rotina normal e aquele lugar era meu ponto de parada habitual em Rondonópolis. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade em direção à saída para a rodovia, não conseguia parar de pensar na situação extraordinária em que me encontrava. Cheguei ao posto por volta das 7 da noite. Era um lugar familiar, com uma estrutura simples, mas bem cuidada. Bombas de combustível, uma pequena loja de conveniência, restaurante, chuveiros para os caminhoneiros e um amplo estacionamento, onde os motoristas costumavam pernoitar. Nilson, o dono, um senhor de uns 65 anos que administrava o local há mais de 3 décadas, me recebeu com a cordialidade de sempre. João, faz tempo que não te vejo, rapaz. Como vai a estrada? Tranquila, seu Nilson.
O de sempre, respondi, tentando soar natural. Abasteci o caminhão, estacionei no local habitual e fui até o restaurante para jantar. Enquanto comia, examinei discretamente o celular que a delegada Renata havia me dado. O tal aplicativo Fazenda Feliz parecia realmente um jogo comum. Gráficos simples, música irritante, mecânica básica de plantar, colher e construir. Ninguém desconfiaria que era, na verdade, um sistema de comunicação com a Polícia Federal. Pessoal, se você está curtindo essa história, deixa seu like agora e comenta. Você aceitaria participar de uma operação secreta como essa? Se inscreva no canal para não perder o desfecho dessa história incrível. Na manhã seguinte, após uma noite inquieta, decidi que era hora de fazer minha primeira visita ao Parada do Cerrado. Não podia parecer suspeito, então manteria a naturalidade. Apenas um caminhoneiro procurando diesel mais barato e um bom café da manhã. O posto ficava a cerca de 10 quilômetros da saída de Rondonópolis, no sentido Cuiabá. Era uma estrutura impressionante para os padrões da região. Amplo, moderno, com pelo menos 12 bombas de combustível, uma loja de conveniências que mais parecia um pequeno supermercado, restaurante com buffet completo, sala de descanso com TV, internet, chuveiros de luxo e um estacionamento que poderia acomodar facilmente 100 caminhões. Estacionei em uma das vagas e observei o movimento. Para uma quinta-feira de manhã, o local estava surpreendentemente cheio. Caminhões de diversos estados, carros de passeio, até mesmo algumas caminhonetes de luxo que pareciam pertencer a fazendeiros da região. Entrei na loja de conveniências para pagar o combustível e comprar um café. Foi quando notei o primeiro detalhe estranho. Haviam pelo menos 4 homens que claramente não eram funcionários comuns. Usavam roupas casuais, mas tinham a postura e o olhar atento de seguranças. Estavam estrategicamente posicionados pelo local, observando tudo e todos. Na fila do caixa, peguei uma conversa entre 2 caminhoneiros à minha frente. Chegou ontem à noite. Dizem que a carga vale mais de 5 milhões. E vai seguir hoje? Não. Fica no galpão até sábado. Depois segue em 3 caminhões diferentes. Eles falavam baixo, mas anos na estrada me deram uma audição aguçada. Não mencionavam explicitamente drogas, mas a forma como falavam, o cuidado com as palavras, tudo indicava que não se tratava de carga convencional. Paguei o combustível, comprei meu café e voltei para o caminhão. Sentado na boleia, abri discretamente o aplicativo Fazenda Feliz e, seguindo as instruções da delegada Renata, construí um celeiro, indicando pessoa de comando, e plantei milho, chegada de caminhão suspeito. Adicionei uma nota usando o recurso de nomear animais. Galpão, sábado, 3 caminhões. Fiquei mais uns 30 minutos no local, observando a movimentação antes de seguir viagem. Não queria parecer suspeito por ficar tempo demais, nem chamar atenção por sair muito rápido. Equilíbrio era a chave. Durante os 2 dias seguintes, mantive minha rota normal, de Rondonópolis a Santos, entrega da carga, retorno com o caminhão vazio para buscar nova carga em Sorriso. Era meu ciclo habitual, e alterá-lo poderia levantar suspeitas. No sábado, conforme combinado com a delegada Renata, parei na lanchonete Sabor Caseiro para um suposto café da manhã. O local era simples, frequentado principalmente por caminhoneiros e moradores locais. Sentei-me em uma mesa nos fundos e pedi um café com pão na chapa. Um garçom de uns 30 anos, cabelo curto e barba por fazer, veio me atender. Quando se inclinou para servir o café, murmurou: "A chefe gostou das suas informações sobre o galpão. Precisa de mais detalhes. Possível grande movimentação hoje à noite." Respondi no mesmo tom baixo: "Vou parar lá no final da tarde. Devo seguir viagem amanhã cedo." Ele assentiu discretamente e se afastou, voltando a ser apenas um garçom comum atendendo outros clientes. Após o café, segui para Sorriso, onde carregaria nova remessa de soja. A viagem de ida e volta levaria o dia todo, o que me permitiria estar de volta a Rondonópolis no final da tarde, a tempo de observar a tal grande movimentação no Parada do Cerrado. Enquanto dirigia, não conseguia evitar uma sensação de apreensão. Estava me envolvendo cada vez mais naquela operação, e embora tentasse me convencer de que o risco era mínimo, sabia que estava lidando com traficantes perigosos. Pessoas que não hesitariam em eliminar qualquer um que representasse uma ameaça ao seu negócio.
Por volta das 18 horas, já com o caminhão carregado, parei novamente no Parada do Cerrado. O posto estava ainda mais movimentado que da última vez. Notei imediatamente a presença de pelo menos 6 caminhões com placas da Bolívia, estacionados numa área mais afastada do pátio. 2 deles estavam sendo descarregados por homens usando uniformes do posto, mas o processo parecia estranhamente discreto para uma operação normal de descarga. Abasteci o caminhão e fui até o restaurante para jantar. De uma mesa estrategicamente posicionada, conseguia observar tanto o movimento interno quanto parte do estacionamento através da janela. Foi quando vi chegarem 3 carros de luxo, 2 caminhonetes Toyota Hilux pretas e um SUV BMW X5 cinza. Dos veículos desceram 6 homens com aparência de executivos, todos bem vestidos e com uma postura que exalava autoridade. Foram recebidos pelo que parecia ser o gerente do posto, que os conduziu rapidamente para uma porta lateral, longe dos olhos dos clientes comuns. Terminei meu jantar sem pressa e voltei para o caminhão. Uma vez na segurança da boleia, abri o aplicativo Fazenda Feliz e registrei tudo o que tinha observado. Os caminhões bolivianos, plantei árvores, os homens bem vestidos, construí casas e a reunião discreta. Nomeei uma vaca como Reunião Sala Lateral 18h30. Decidi que passaria a noite ali mesmo. Era comum caminhoneiros pernoitarem em postos, e isso me daria a oportunidade de observar o movimento noturno. Estacionei em uma área onde poderia ter boa visibilidade sem chamar atenção. Me preparei para dormir, mas mantive-me alerta. Por volta das 23, notei uma movimentação incomum. Os caminhões bolivianos estavam sendo movidos para uma área mais isolada do estacionamento, próxima a um galpão que ficava nos fundos do posto. Os homens que eu tinha visto mais cedo saíram do prédio principal e se dirigiram para lá, sempre escoltados pelos seguranças que eu já havia notado anteriormente. Usando a câmera do celular especial, tirei algumas fotos discretas da movimentação. O aplicativo automaticamente encriptava as imagens e as enviava através do falso jogo. Foi quando notei algo perturbador. Um dos seguranças estava olhando diretamente para o meu caminhão. Por um momento, nossos olhares se cruzaram e senti um frio na espinha. Ele falou algo no rádio que carregava e começou a caminhar em minha direção. Rapidamente, guardei o celular e fingi estar apenas me preparando para dormir. O homem se aproximou, circundou o caminhão lentamente observando. Fingindo não perceber sua presença, me ajeitei no banco como se estivesse prestes a adormecer. Após o que pareceu uma eternidade, ele se afastou, aparentemente satisfeito de que eu era apenas mais um caminhoneiro cansado. Respirei aliviado, mas sabia que precisava ser ainda mais cuidadoso. Estava pisando em terreno perigoso. Na manhã seguinte, acordei cedo e me preparei para seguir viagem. Enquanto tomava café na lanchonete do posto, notei que os caminhões bolivianos tinham desaparecido, assim como os veículos de luxo. No entanto, 3 novos caminhões, todos com placas de São Paulo, estavam agora estacionados no mesmo local. Paguei minha conta e fui até o banheiro antes de partir. No caminho, passei próximo a um corredor que levava aos escritórios do posto. Foi quando ouvi uma voz familiar. Diminuí o passo e, disfarçadamente, olhei na direção do som. Foi como levar um soco no estômago. Lá estava ela, a delegada Renata, vestida não como a consultora agrícola que conheci na estrada, mas com roupas elegantes, conversando animadamente com um dos homens que eu tinha identificado como possível chefe do esquema no dia anterior. Ela sorria, gesticulava, parecia completamente à vontade. Meu sangue gelou. Seria possível? A delegada da Polícia Federal era, na verdade, parte do esquema de tráfico? Tinha ela me enganado, me usando como informante não para a polícia, mas para os próprios traficantes? Recuei lentamente, tentando não ser visto. Minha mente trabalhava freneticamente. Se Renata era uma criminosa, então eu estava em perigo mortal. Tinha passado dias observando e relatando movimentações, não para a Polícia Federal, mas para a própria organização criminosa. Talvez estivessem apenas testando minha lealdade, vendo se eu era confiável. Ou pior, talvez tivessem descoberto que eu não era um informante voluntário e estivessem me usando para identificar policiais de verdade. Voltei rapidamente para meu caminhão, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Precisava sair dali imediatamente, ir para um lugar seguro,
pensar no que fazer. Dei partida no motor e saí do posto sem olhar para trás. Na estrada, mantive uma velocidade constante, nem rápido demais para chamar a atenção, nem devagar demais para parecer suspeito. Minha mente era um turbilhão de pensamentos. E aí, pessoal, vocês imaginavam essa reviravolta? A delegada era uma infiltrada. Nos dois lados? Ou será que ela é uma criminosa se passando por policial? Deixa seu like agora mesmo e comenta o que você acha. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder o desfecho dessa história incrível. Decidi parar na lanchonete Sabor Caseiro. Se o garçom realmente fosse um policial, eu precisava alertá-lo. Se ele também fosse parte do esquema, bem, eu estaria em apuros de qualquer forma. A lanchonete estava relativamente vazia àquela hora da manhã. O mesmo garçom que me atendeu antes veio até minha mesa. "O de sempre, amigo?" perguntou casualmente. "Sim", respondi, tentando controlar o tremor na minha voz. "E também queria saber se você conhece a Cristina." Era um código que a delegada tinha me ensinado para situações de emergência. O garçom franziu levemente a testa, uma expressão de preocupação passando rapidamente por seu rosto. "Conheço sim. Ela está viajando, mas deve voltar logo. Algum recado? Diga a ela que vi uma velha amiga dela hoje. Estavam conversando animadamente no escritório do posto." O garçom me olhou fixamente por um momento, compreendendo a gravidade da informação. "Entendo. Vou avisar assim que possível. Enquanto isso, sugiro que siga sua viagem normalmente. Não altere sua rotina." Assenti, entendendo a mensagem. Deveria continuar como se nada tivesse acontecido, pelo menos por enquanto. Terminei meu café rapidamente e voltei para a estrada. Segui para Santos conforme planejado, entregaria minha carga e voltaria como sempre fazia. Mas não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Quem era Renata Torres realmente? Em quem eu poderia confiar? Durante toda a viagem, fiquei atento a qualquer veículo que parecesse me seguir. Qualquer comportamento suspeito nas paradas. O celular especial permaneceu desligado, escondido sob o banco do caminhão. Não arriscaria usá-lo até entender o que realmente estava acontecendo. 3 dias depois, já na volta de Santos, recebi uma mensagem no meu celular pessoal. Era um número desconhecido e a mensagem dizia apenas: "Parada obrigatória no Caminho 127 da BR-163. Fiscalização da ANTT." Aquilo não era comum. Fiscalizações da Agência Nacional de Transportes Terrestres geralmente eram anunciadas com antecedência ou sinalizadas na estrada, não por mensagens pessoais. Poderia ser uma armadilha? Quando me aproximei do quilômetro indicado, vi que realmente havia uma operação de fiscalização. Viaturas oficiais da ANTT, cones, agentes uniformizados. Parecia legítimo, mas depois de tudo que tinha acontecido, eu não confiava mais nas aparências. Fui sinalizado para encostar. Um agente se aproximou, pediu meus documentos e os da carga. Enquanto eu os entregava, notei uma viatura da Polícia Federal estacionada mais adiante, parcialmente escondida por uma van. "Tudo parece em ordem", disse o agente após verificar os documentos. "Mas precisamos fazer uma inspeção na carga. Procedimento padrão." "Sem problema", respondi, tentando soar tranquilo. O agente me conduziu até uma área mais reservada, onde a inspeção seria realizada. Foi quando vi a delegada Renata saindo da viatura da PF e caminhando em minha direção. Desta vez, ela usava um colete à prova de balas com a insígnia da Polícia Federal claramente visível. "João", ela me cumprimentou com um aceno formal. "Podemos conversar em particular?" Seguimos para um trailer que servia como escritório móvel da operação. Dentro havia mais 2 agentes uniformizados, que nos deixaram a sós após um sinal de Renata. "Sei o que você viu no posto", ela começou diretamente, "e imagino o que deve estar pensando." "Que você me usou?" respondi, a raiva finalmente emergindo. "Que me colocou em perigo por algum jogo duplo que está jogando?" "Não é o que parece", ela disse calmamente. "Sou realmente delegada da Polícia Federal, como afirmei desde o início. O que você viu foi parte da minha atuação como infiltrada. Conversando amigavelmente com traficantes?" "Exatamente. Estou infiltrada há 8 meses nessa organização. Eles me conhecem como Cristina Mendonça, uma advogada que lava dinheiro e facilita operações de exportação para a Europa. Conquistei a confiança deles aos poucos, e agora estou no círculo interno.
A explicação fazia sentido, mas eu ainda tinha dúvidas. Por que não me contou sobre isso desde o início? Protocolo de segurança. Quanto menos pessoas souberem sobre uma operação de infiltração, menor o risco. Nem mesmo todos os agentes envolvidos conhecem todos os detalhes. Compartimentação de informação é crucial em operações como esta. E por que está me contando agora? Porque precisamos acelerar o cronograma. Você nos deu informações valiosas que confirmaram nossas suspeitas. A movimentação que você observou no sábado foi a chegada de um grande carregamento de cocaína da Bolívia. Os 3 caminhões que você viu saindo na manhã seguinte estão transportando essa droga para São Paulo. E vocês não os interceptaram? Ainda não. Queremos pegar não apenas os transportadores, mas toda a rede. Distribuidores, lavadores de dinheiro, políticos envolvidos. Por isso, continuamos monitorando. Mas sua descoberta sobre minha identidade mudou os planos. Como assim? Se você me viu conversando com eles, outras pessoas também podem ter notado. Não podemos arriscar que meu disfarce seja comprometido. Vamos deflagrar a operação nas próximas 48 horas. Ela abriu uma pasta e me mostrou fotos, documentos, relatórios, evidências de meses de investigação que comprovavam sua história. Realmente era uma operação oficial da Polícia Federal, com código, autorizações judiciais, tudo documentado. E qual é o meu papel agora? Perguntei, começando a me acalmar. Precisamos que você continue normalmente sua viagem até Rondonópolis. Passe a noite no posto do Nilson, como sempre faz. Amanhã, por volta das 10 horas da manhã, vá até o Parada do Cerrado para abastecer. A essa altura, nossa equipe já estará posicionada. Quando a operação for deflagrada, fique no seu caminhão, não se envolva. Isso não é perigoso para mim? Se eles descobrirem que eu estava passando informações, não vão descobrir. O aplicativo que você usou não deixa rastros, e suas visitas ao posto foram completamente normais. Nada que levantasse suspeitas. Além disso, teremos agentes protegendo você, mesmo que não os veja. Ainda não estava totalmente convencido, mas a alternativa seria fugir, abandonar meu caminhão, meu trabalho, talvez até minha identidade, e para ir para onde? Está bem, concordei finalmente. Farei como pede. Obrigada, João. Você está ajudando mais do que imagina. Segui para Rondonópolis conforme o combinado, minha mente ainda processando tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Cheguei ao posto do Nilson no final da tarde. Estacionei no local habitual e me instalei para passar a noite. Fui até o restaurante para jantar e encontrei o próprio Nilson sentado em uma mesa, aparentemente me esperando. João, ele me chamou, gesticulando para que eu me juntasse a ele. Senta aqui, meu amigo. Sentei-me um pouco apreensivo. Nilson pediu 2 cervejas e olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava por perto. Escuta, disse ele baixando a voz. Quero te agradecer pelo que está fazendo. Meu coração acelerou. Do que você está falando, seu Nilson? Sou colaborador da Polícia Federal há anos, ele revelou, para minha surpresa. Esse posto é um ponto de apoio para operações na região. A delegada Renata me contou sobre sua participação. Relaxei um pouco. Se Nilson estava envolvido oficialmente, isso explicava por que a delegada tinha sugerido seu posto como ponto seguro desde o início. Por que ela não me contou sobre você? Perguntei. Como ela mesma deve ter explicado compartimentação de informação. Eu sabia que você estava ajudando, mas não conhecia os detalhes. Você sabia que estava ajudando, mas não conhecia meu envolvimento. Assim, se um de nós fosse comprometido, o outro poderia continuar. Faz sentido, concordei, tomando um gole da cerveja. E agora? Agora você janta, descansa bem e amanhã segue o plano. Vá ao Parada do Cerrado como um dia normal. Abasteça, tome um café e espere. Quando a operação começar, você vai reconhecer. Apenas fique no seu caminhão e não interfira. Tem ideia de quantas pessoas estão envolvidas nessa operação? Muitas, Nilson respondeu. A delegada Renata coordena uma equipe de mais de 50 agentes. Alguns infiltrados como ela, outros prontos para a ação. Também há apoio da Polícia Militar, Rodoviária Federal e até mesmo do Exército, por causa da proximidade com a fronteira boliviana. E o esquema de tráfico é tão grande assim, maior do que você imagina. Esse posto, o Parada do Cerrado, é apenas um dos pontos de distribuição.
A organização opera em vários estados, tem conexões internacionais, movimenta toneladas de cocaína por mês. Estamos falando de centenas de milhões de reais. A dimensão do esquema era assustadora. E eu, um simples caminhoneiro, estava agora envolvido em uma operação para desmantelar uma das maiores redes de tráfico do país. Tem certeza que estarei seguro? Perguntei, a preocupação voltando. A delegada Renata é muito competente, Nilson me tranquilizou. Ela não colocaria você em risco desnecessário. Além disso, ele abaixou ainda mais a voz. Haverá 2 agentes disfarçados de caminhoneiros estacionados próximos a você. Qualquer sinal de perigo, eles intervirão. Isso me acalmou um pouco. Terminamos nossas cervejas, jantamos e depois fui para o caminhão tentar descansar. Mas o sono demorou a vir. Minha mente repassava cada detalhe, cada interação, cada passo que tinha me levado até ali. Pessoal, a história está chegando ao clímax. Vocês conseguem imaginar o que vai acontecer na operação? Deixa seu like agora mesmo e comenta suas teorias. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o desfecho dessa aventura incrível. Na manhã seguinte, acordei cedo, tomei um café reforçado e me preparei mentalmente para o que viria pela frente. Nilson me desejou boa sorte discretamente enquanto eu pagava a conta. Fique tranquilo, ele murmurou. Tudo vai dar certo. Cheguei ao Parada do Cerrado por volta das 10 horas da manhã, conforme combinado. O posto estava com um movimento normal para um dia de semana. Alguns caminhões abastecendo, motoristas tomando café, funcionários circulando. Parei em uma das bombas de diesel e comecei a abastecer. Enquanto esperava, observei discretamente o ambiente. Consegui identificar pelo menos 2 caminhoneiros que pareciam fora do padrão. Muito atentos, observando mais do que conversando, posicionados estrategicamente. Deviam ser os agentes que Nilson havia mencionado. Após abastecer, estacionei o caminhão em uma vaga que me dava boa visibilidade do posto, mas também uma rota de fuga, caso necessário. Peguei meu celular pessoal e fiz o que faria normalmente. Checava mensagens, navegava pelas redes sociais, ouvia uma música. Os minutos se arrastavam. 10h30, 11 horas, 11h30. Nada acontecia. O movimento no posto continuava normal, sem sinal de operação policial. Comecei a ficar inquieto. Teria havido alguma mudança de planos? Será que a operação havia sido cancelada ou adiada? Ou pior, será que tinha sido uma armadilha desde o início? Estava considerando ligar para o número da delegada Renata quando notei uma movimentação incomum na entrada do posto. 3 caminhões idênticos, brancos, sem identificação, entraram em sequência e se dirigiram à área de carga e descarga nos fundos do estabelecimento. Quase ao mesmo tempo, 2 caminhonetes pretas de luxo chegaram e estacionaram próximas à entrada principal. Delas desceram os mesmos homens bem vestidos que eu havia visto dias antes, acompanhados por seguranças armados. Eles entraram rapidamente no prédio principal. Foi então que tudo aconteceu. De repente, viaturas da Polícia Federal surgiram de todas as direções, bloqueando as saídas do posto. Helicópteros apareceram no céu, voando baixo. Dezenas de agentes fortemente armados saltaram de veículos que até então pareciam comuns. Carros de passeio, caminhões, vans. Polícia Federal, ninguém se move. A voz amplificada ecoou por todo o local. A operação tinha começado. Os caminhoneiros que eu havia identificado como possíveis agentes agora empunhavam distintivos e armas, correndo em direção ao prédio principal. Outros agentes cercavam os caminhões recém-chegados. De dentro da loja de conveniências, ouvi tiros. Foram poucos, talvez 2 ou 3, seguidos de gritos e o som de vidros quebrando. Segui as instruções da delegada Renata e permaneci no meu caminhão, observando tudo à distância. A operação parecia bem coordenada. Agentes entravam e saíam de diferentes áreas do posto, conduzindo pessoas algemadas, algumas resistindo, outras aparentemente resignadas. Foi quando vi a delegada Renata emergir do prédio principal, empunhando uma pistola, escoltando um homem algemado, o mesmo que eu a vira conversando dias antes. Ela o conduziu até uma viatura, entregou-o a outros agentes e continuou coordenando a operação pelo rádio. Em menos de 30 minutos, o posto estava completamente sob controle da Polícia Federal. Viaturas chegavam e partiam, levando detidos. Agentes vasculhavam cada canto do local,
abrindo compartimentos, verificando veículos. Um dos agentes disfarçados de caminhoneiro se aproximou do meu veículo. "Senhor João?" ele chamou. "A delegada pediu para você se dirigir ao posto do Nilson imediatamente. Siga normalmente, sem chamar atenção." Assenti e dei partida no motor. Enquanto saía do posto, vi equipes da imprensa chegando. Câmeras, repórteres, toda a cobertura de uma grande operação policial. Mantive minha rota, sem olhar diretamente para eles conforme instruído. Cheguei ao posto do Nilson cerca de 20 minutos depois. O local estava curiosamente vazio, exceto por alguns veículos oficiais discretamente estacionados nos fundos. Nilson me recebeu na entrada, conduzindo-me rapidamente para um escritório nos fundos. Lá dentro, encontrei a delegada Renata, agora usando um uniforme completo da Polícia Federal, cercada por outros agentes que trabalhavam freneticamente em computadores e rádios. "João", ela me cumprimentou com um aperto de mão firme. "Operação bem-sucedida. Obrigada pela sua ajuda." "O que aconteceu lá?" "Houve tiros. Houve resistência mínima. Um dos seguranças tentou reagir, mas foi rapidamente neutralizado. Nenhuma baixa fatal, apenas ferimentos leves." "E a prisão? Quantos foram detidos?" 27 pessoas até agora, ela respondeu com evidente satisfação. Entre elas, o chefe da organização, 3 políticos locais, 2 delegados de polícia corrompidos e vários operadores financeiros. Apreendemos aproximadamente 500 quilos de cocaína pura, 4 milhões de reais em espécie, e documentos que ligam a operação a outras células em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. "E o que acontece agora?" perguntei, ainda tentando processar a magnitude da operação. "Agora vem a parte burocrática", ela sorriu. "Depoimentos, documentação, processo judicial, mas a fase operacional, a mais perigosa, está concluída com sucesso." Um dos agentes se aproximou, entregando um envelope para a delegada. "João", ela disse, abrindo o envelope, "precisamos registrar formalmente sua colaboração. Isso inclui um termo de confidencialidade." Ela me entregou um documento de várias páginas. Era um acordo formal entre mim e a Polícia Federal, detalhando minha participação como colaborador civil na operação, que agora eu descobria ter o nome de Operação Entreposto. "Leia com calma", ela orientou. "Basicamente, o documento explica que você deve manter sigilo sobre os detalhes da operação por um período mínimo de 5 anos. Sua identidade será protegida, seu nome não aparecerá em nenhum relatório público ou matéria jornalística." Li o documento com atenção. Além das cláusulas de confidencialidade, havia um parágrafo específico sobre proteção. O colaborador civil será incluído no programa de proteção a testemunhas, caso seja identificada qualquer ameaça à sua segurança como resultado de sua participação na operação. "Isso é realmente necessário?" perguntei, apontando para o parágrafo. "É protocolo padrão", Renata explicou. "Não acreditamos que você esteja em risco imediato, já que sua participação foi discreta e ninguém o associou diretamente à investigação, mas preferimos garantir sua segurança a longo prazo." Assinei o documento, ainda um pouco atordoado com tudo o que havia acontecido. A delegada Renata assinou como testemunha, carimbou e entregou-me uma cópia. "E quanto ao celular?" perguntei, lembrando-me do aparelho especial que tinha usado para me comunicar. "Pode ficar com ele", ela respondeu. "O aplicativo já foi desativado remotamente. Agora é apenas um celular comum." Um dos agentes entrou apressadamente na sala, cochichando algo no ouvido da delegada. Ela assentiu, sua expressão ficando mais séria. "João, precisamos continuar com os procedimentos da operação. Nilson vai acompanhá-lo até seu caminhão. Recomendo que você siga a viagem normalmente, mantendo sua rotina habitual. Se surgir qualquer preocupação, ou se notar algo suspeito, use o número de emergência que está no documento que lhe entreguei." Despedimo-nos com um aperto de mão firme. Tinha a impressão de que não haveria novamente, pelo menos não tão cedo. "Obrigada novamente", ela disse sinceramente. "Pessoas como você fazem a diferença na luta contra o crime organizado." Nos dias seguintes, acompanhei o desenrolar da Operação Entreposto pelos noticiários. Era o assunto do momento. A maior apreensão de drogas da história do Mato Grosso, a prisão de políticos e policiais corruptos, o desmantelamento de uma rede internacional de tráfico.
As imagens mostravam exatamente o que eu tinha presenciado: o Parada do Cerrado tomado por agentes, os pacotes de cocaína apreendidos, os suspeitos sendo conduzidos algemados para viaturas. Em uma das reportagens, reconheci a delegada Renata, agora identificada pelo nome completo: Delegada Renata Torres, coordenadora da Operação Entreposto. Ela concedeu uma breve entrevista, explicando os aspectos gerais da investigação, sem entrar em detalhes operacionais. Mencionou que a operação envolveu colaboração de civis e informantes, mas, como prometido, meu nome não foi citado. Conforme instruído, mantive minha rotina normal: viagens de Rondonópolis a Santos, carregando e descarregando, passando pelos mesmos locais de sempre. A única diferença era que o Parada do Cerrado agora estava fechado, com faixas da Polícia Federal isolando a área. Em seu lugar, comecei a parar regularmente no posto do Nilson. Cerca de um mês após a operação, recebi uma ligação de um número desconhecido. "Senhor João Estradeiro?" perguntou uma voz feminina que não reconheci. "Sim, quem fala?" "Aqui é da Secretaria de Segurança Pública. Por favor, poderia comparecer à Superintendência da Polícia Federal em Cuiabá na próxima terça-feira? Temos um assunto a tratar com o senhor." Meu coração acelerou. Seria algum problema relacionado à operação? "Posso saber do que se trata?" perguntei, tentando controlar a apreensão. "Infelizmente não posso detalhar por telefone, mas asseguro que não é nada com que o senhor deva se preocupar. Pelo contrário." "E aí, pessoal? O que será que a Polícia Federal quer com o João Estradeiro agora? Deixa seu like, comenta sua teoria e se inscreve no canal para não perder o final dessa história incrível." Na terça-feira seguinte, conforme solicitado, dirigi-me à sede da Polícia Federal em Cuiabá. O prédio era imponente, moderno, com segurança reforçada. Identifiquei-me na recepção e fui conduzido a uma sala de reuniões no terceiro andar. Para minha surpresa, ao entrar na sala, encontrei não apenas a delegada Renata, mas também o superintendente da Polícia Federal no Mato Grosso, o secretário de Segurança Pública do Estado e até mesmo um representante do Ministério da Justiça, vindo de Brasília. "Senhor João", o superintendente se levantou para me cumprimentar. "É um prazer finalmente conhecê-lo. Por favor, sente-se." Sentei-me, ainda confuso com tamanha formalidade. A delegada Renata sorriu discretamente, como se soubesse algo que eu não sabia. "Senhor João", começou o superintendente, "o convidamos aqui hoje para, primeiramente, agradecer formalmente sua colaboração na Operação Entreposto. Sua participação foi fundamental para o sucesso da missão." "Só fiz o que qualquer cidadão faria", respondi um pouco sem graça. "Discordo", interveio o representante do Ministério da Justiça. "O que o senhor fez exigiu coragem, comprometimento e um senso de dever cívico que é raro encontrar nos dias de hoje." O secretário de Segurança Pública então tomou a palavra, explicando que a Operação Entreposto havia sido muito mais significativa do que eu imaginava. As investigações que se seguiram às prisões iniciais levaram à apreensão de mais de 2 toneladas de cocaína em vários estados, a prisão de 43 pessoas no total, incluindo políticos de expressão nacional, e ao bloqueio de contas bancárias, que somam mais de 80 milhões de reais. Era uma dimensão que eu não tinha compreendido até então. A pequena contribuição que achei ter feito tinha, na verdade, ajudado a desmantelar uma das maiores organizações criminosas do país. "E é por isso", continuou o superintendente, "que hoje queremos não apenas agradecer, mas também oferecer algo em reconhecimento à sua colaboração." A delegada Renata colocou sobre a mesa um envelope. "Como o senhor sabe, existe legislação que prevê recompensas para informações que levem à apreensão de drogas e à prisão de traficantes", explicou ela. "No seu caso, a colaboração foi além da simples informação. O senhor arriscou sua segurança, dedicou tempo e foi fundamental para o timing da operação." Abri o envelope. Dentro havia um cheque nominal a mim, no valor de R$ 250 mil. R$ 250 mil? Exclamei, quase sem acreditar. "É o valor estipulado pela legislação", confirmou o representante do Ministério da Justiça. "Corresponde a aproximadamente 5% do valor das drogas apreendidas diretamente com sua colaboração. É o mínimo que o Estado pode fazer em reconhecimento." Fiquei sem palavras.
Era uma quantia que mudaria minha vida. Poderia finalmente concretizar o sonho de comprar meu próprio caminhão, em vez de trabalhar com veículo de terceiros. Além disso, acrescentou a delegada Renata, gostaríamos de convidá-lo a participar do nosso programa de colaboradores permanentes. Como assim? É um programa no qual cidadãos como o senhor, que demonstraram confiabilidade e compromisso com a segurança pública, são treinados para identificar e reportar atividades suspeitas em suas áreas de atuação. No seu caso, as estradas. Eu seria uma espécie de informante oficial? Preferimos o termo colaborador civil, corrigiu o superintendente com um sorriso. Mas sim, essencialmente é isso. Receberá treinamento, um canal direto de comunicação com nossas equipes e, claro, remuneração adequada por informações relevantes. Era uma proposta tentadora, não apenas pelo aspecto financeiro, mas pela possibilidade de continuar fazendo a diferença, de usar meu conhecimento das estradas para algo maior que simplesmente transportar cargas. Preciso pensar, respondi honestamente. É uma responsabilidade grande. Claro, concordou a delegada Renata. Tome o tempo que precisar. Este cartão tem meu contato direto. Quando estiver pronto para conversar, basta ligar. Saí da reunião com a cabeça girando. Em menos de 2 meses, minha vida tinha mudado completamente. De um simples caminhoneiro a um colaborador da Polícia Federal, com um cheque de R$250 mil no bolso e uma proposta para continuar trabalhando com eles. Naquela noite, hospedado em um hotel em Cuiabá, liguei para meu filho, que morava em Goiânia com a família. Não contei todos os detalhes respeitando o acordo de confidencialidade, mas mencionei que havia recebido uma recompensa por ajudar a polícia. Pai, isso é incrível, ele exclamou. Sempre soube que o senhor era especial, mas isso é outro nível. Seu velho pai ainda tem algumas surpresas na manga, brinquei sentindo um orgulho que não experimentava há anos. Na semana seguinte, depositei o cheque e comecei a planejar a compra do meu próprio caminhão. Também marquei uma reunião com a delegada Renata para discutir a proposta de colaboração permanente. Encontramo-nos em um café discreto em Rondonópolis. Ela estava vestida casualmente, sem nada que indicasse sua profissão. Então, João, pensou na nossa proposta? Ela perguntou depois que fizemos os pedidos. Pensei sim, e decidi aceitar. Ela sorriu, satisfeita. Ótima decisão. Acredito que será uma parceria produtiva para ambos os lados. Tenho apenas uma condição, acrescentei. Não quero que isso interfira na minha rotina normal como caminhoneiro. Continuarei fazendo minhas rotas, entregando minhas cargas. A colaboração será um adicional, não minha atividade principal. Claro, Renata concordou prontamente. É exatamente assim que funciona. Você mantém sua vida normal, sua profissão. Na verdade, é fundamental que continue sendo o João Estradeiro que todos conhecem. A eficácia da colaboração está justamente no fato de você ser um caminhoneiro legítimo, respeitado no meio, com acesso natural a informações que nós, como policiais, dificilmente conseguiríamos. Ela me explicou os detalhes práticos. Eu receberia um treinamento básico sobre o que observar, como registrar informações relevantes sem chamar atenção e como comunicá-las de forma segura. Haveria uma remuneração mensal fixa, mais bonificações por informações que resultassem em operações bem-sucedidas. Pense nisso como um trabalho de meio período, ela resumiu, que utiliza habilidades que você já possui naturalmente: observação, conhecimento das estradas, intuição sobre o que é normal ou suspeito no seu ambiente de trabalho. O acordo foi selado com um aperto de mão. Na semana seguinte, participei de um treinamento discreto na sede da Polícia Federal em Cuiabá. Aprendi técnicas básicas de observação, memorização de detalhes, comunicação segura. Recebi um novo celular, aparentemente comum, mas com aplicativos especiais disfarçados como jogos ou utilitários. E assim começou minha nova vida dupla. Caminhoneiro durante o dia, colaborador da Polícia Federal nas horas vagas. Nas semanas e meses seguintes, continuei minhas rotas habituais, mas agora com um olhar mais atento, mais treinado para perceber anomalias, comportamentos suspeitos, padrões incomuns. Pessoal, vocês conseguem imaginar essa reviravolta na vida do João Estradeiro? De um simples caminhoneiro a um colaborador oficial da Polícia Federal. Deixa seu like,
comenta o que achou dessa transformação e se inscreve no canal para mais histórias incríveis das estradas brasileiras. O primeiro caso em que contribuí significativamente aconteceu cerca de 3 meses após o início da colaboração. Notei um padrão estranho em um posto na divisa de São Paulo com o Paraná. Caminhões com placas paraguaias chegavam sempre às quartas-feiras, por volta das 3h da manhã. Permaneciam estacionados em uma área específica por aproximadamente 1 hora e depois seguiam viagem sem que os motoristas descessem para descansar ou se alimentar. Reportei o padrão através do meu canal de comunicação com a PF. 2 semanas depois, uma operação apreendeu mais de 300 mil maços de cigarros contrabandeados e prendeu 7 pessoas envolvidas no esquema. Recebi uma bonificação de R$15 mil por essa informação. Em outra ocasião, identifiquei um esquema de adulteração de combustível em uma rede de postos no interior de Minas Gerais. Os caminhões-tanque que abasteciam os postos vinham de locais incomuns, fora das rotas normais das distribuidoras oficiais. A operação que se seguiu desmantelou uma organização que fraudava impostos e comercializava combustível de baixa qualidade. Com o passar do tempo, fui me tornando mais experiente, mais atento aos detalhes que poderiam indicar atividades ilícitas. E o mais importante, conseguia fazer isso sem alterar minha rotina, sem levantar suspeitas, mantendo minha identidade e reputação como o João Estradeiro de sempre. O dinheiro da recompensa inicial e as bonificações subsequentes me permitiram realizar sonhos antigos. Comprei meu próprio caminhão, um Scania R500 novo, o melhor do mercado. Reformei a casa onde meu filho morava com a família em Goiânia. Comecei a pensar em uma aposentadoria confortável, talvez em alguns anos. Mas não era só pelo dinheiro que eu continuava. Havia uma satisfação profunda em saber que estava contribuindo para algo maior, que meu conhecimento e experiência estavam ajudando a combater o crime, a tornar as estradas mais seguras. 1 ano após o início da colaboração, fui convidado para uma reunião especial na sede da Polícia Federal em Brasília. Lá, juntamente com outros colaboradores civis de diferentes áreas, portuários, bancários, comerciantes de fronteira, recebemos um reconhecimento oficial, embora discreto, pelo trabalho realizado. O diretor-geral da Polícia Federal em pessoa nos agradeceu, destacando a importância da colaboração entre a sociedade civil e as forças de segurança. Vocês são a prova de que a segurança pública não é responsabilidade apenas do Estado, mas de todos os cidadãos, ele declarou. Cada um em sua área de atuação pode contribuir para um Brasil mais seguro. A delegada Renata, agora promovida a um cargo de coordenação nacional de operações contra o tráfico de drogas, veio me cumprimentar após a cerimônia. João, ela disse com um sorriso sincero, lembra daquele dia na BR-163 quando pedi carona? Como poderia esquecer? Respondi. Foi o dia que mudou minha vida. Sabia que foi uma decisão de último minuto? Eu estava realmente com o carro quebrado, esperando assistência. Quando vi seu caminhão se aproximando, algo me disse que você seria a pessoa certa para nos ajudar. Intuição de policial? Brinquei. Talvez, ela riu. Ou talvez apenas sorte. O fato é que sua contribuição superou todas as expectativas. Você se tornou um dos nossos colaboradores mais valiosos. Apenas faço o que qualquer cidadão deveria fazer, respondi, repetindo o que havia dito em nossa primeira reunião formal. E é exatamente por isso que você é especial, João, porque acredita que fazer a diferença é simplesmente sua obrigação, não algo extraordinário. Nos despedimos com a promessa de manter contato regular. Voltei para a estrada, para minha rotina de sempre, mas agora com uma perspectiva completamente diferente sobre meu papel no mundo. Hoje, 3 anos após aquela fatídica carona na BR-163, continuo rodando pelas estradas do Brasil no meu Scania R500. Para quem me vê, sou apenas o João Estradeiro, um caminhoneiro experiente entre tantos outros. Ninguém imagina que por trás do volante existe também um colaborador da Polícia Federal, alguém que ajuda a combater o crime organizado nas rodovias brasileiras. Já contribuí para mais de 15 operações bem-sucedidas que resultaram na apreensão de toneladas de drogas, armas, contrabando e na prisão de dezenas de criminosos. Recebi reconhecimento, recompensas financeiras significativas e, o mais importante,
A satisfação de saber que estou fazendo a diferença. A vida tem dessas coisas, não é mesmo? Às vezes, uma simples decisão, como parar para dar carona a uma desconhecida na estrada, pode mudar completamente nosso destino. No meu caso, transformou um simples caminhoneiro em um colaborador na luta contra o crime. E você que me assiste agora, nunca subestime o impacto que suas ações podem ter. Nunca imagine que, por ser apenas um trabalhador comum, não pode contribuir para mudar o mundo ao seu redor. Todos nós temos um papel a desempenhar, e às vezes esse papel é muito maior do que imaginamos. E caso esteja se perguntando, sim, ainda encontro ocasionalmente com a delegada Renata. Agora como amigos, compartilhando histórias sobre nossas vidas, sobre as estradas, sobre as operações bem-sucedidas. Ela sempre me lembra, com aquele sorriso discreto, que foi o melhor disfarce que ela jamais teve. E se você me encontrar em alguma estrada por aí, buzine e acene. O velho João Estradeiro vai retribuir o cumprimento, com a satisfação de quem sabe que está fazendo muito mais do que apenas transportar cargas de um lugar para outro. Está também ajudando a construir um Brasil mais seguro, uma estrada de cada vez. E lembre-se, nunca se sabe quem está pedindo carona na beira da estrada. Pode ser apenas alguém precisando de ajuda, ou pode ser alguém que vai mudar sua vida para sempre. Pessoal, se você gostou dessa história, deixa seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para não perder as próximas aventuras do João Estradeiro pelas estradas do Brasil. Na próxima semana, vou contar como encontrei um baú misterioso abandonado num acostamento da BR-101. E o que tinha dentro dele mudou completamente minha visão sobre coincidências. Não percam, aqui é João Estradeiro, 56 anos, mais de 30 anos nas estradas desse Brasil, sempre com uma história para contar. Fiquem com Deus e dirijam com cuidado. A gente se vê na próxima parada.